aí sentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Eu não sei se tá bom o som aí para vocês. Aí, tá legal? Tiago, Vinícius, tá chegando bem aí o som? Amém? Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Esse domingo chuvoso, irmãos, é incrível como eu tenho uma alegria quando chove dia 1º de novembro. Sou criado na roça e para mim é um sinal de que o inverno pode ser diferente. Quando, para o pessoal mais antigo, quando chovia logo no começo de novembro, era um bom sinal isso. Então ontem choveu, hoje choveu. Já estou até pensando onde é que eu vou arrumar umas manivas de mandioca para plantar. Eu creio em nome de Jesus que nós teremos aí uma época boas e essa seca vai acabar em nome de Jesus, amém? Então um domingo chuvoso, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas essa também é uma data, eu acho que não sei se é o retorno que está alto, não sei. Para verificar, né? Tá bom, ajusta para mim, por favor aí. Essa é uma data onde, dia 2, muitos se entristecem, porque é um dia onde vão ao cemitério e rogam, oram pelos mortos, por aqueles que partiram, mas nem toda data nós vamos celebrar, amém? Nós vamos celebrar a vida. Tem muitas coisas boas acontecendo no dia 2, amém? Foi o nascimento da Maria Alice, né, Vitória? Então, o dia 2 de novembro para nós cristãos é uma data de vida. Alguém disse assim: e aí, o que a gente vai fazer no feriado? O feriado no domingo é estranho, né, irmãos? É estranho. Eu acho que se eu tivesse nascido com olho claro, era igual feriado no domingo, né? A lata não ajuda muito, então o olho claro não ia ajudar muito no meu caso, né? Então, nós não vamos aceitar esse clima de luto no dia 2, amém? Porque nós cremos na vida e que para Jesus o que reina é João 11:25. Que se nós crermos nele, ainda que estivéssemos mortos, viveríamos, amém? Quem crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a palavra que eu prefiro que seja ministrada nessa data, uma palavra de vida, e ainda que esteja morto, vai viver, porque é o que o Senhor tem para nós. João 10, Ele tem vida e vida em abundância. Glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus que vencemos. Começamos novembro, meus irmãos. Aleluia. Tinha gente aí se perguntando: será até que mês eu vou esse ano? Chegamos em novembro. Daqui para o final do ano tá, como diz no Nordeste, nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Você crê? Nós estamos vencendo e o Senhor vai nos dar a graça de, em nome de Jesus, concluir esse ano para a glória dele, estarmos juntos aqui no culto da virada, celebrando ao Rei Jesus, amém? Esse é um culto de missões. Lembre de estar orando. O Jefferson é uma pessoa especial demais para nós, e a Vera é o filho da irmã Alínia, né? Filho e nora, estão em uma cidade marcada por uma tragédia. Eu tenho muita vontade de visitar a Polônia, Auschwitz, e orar naquele lugar, o local do Holocausto, onde milhões de pessoas perderam suas vidas. Eles estão lá para levar a vida, para levar o Evangelho naquele lugar, amém? Então lembre desse propósito. Lembre da vida da Andressa, que é a nossa aluna da Adonai, da Escola de Missões. Você tem toda a liberdade para contribuir nesse projeto, na vida da Andressa, amém? Ela vai e a gente vai contribuir, né? Já que a gente não foi, ela foi. Amém, amados. Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração esses dias, sobre construir pontes. Eu quero compartilhar nesse pouco tempo aqui com vocês um pouco dessa palavra.
Eu creio que é uma palavra diretiva de Deus para as nossas vidas. Eu creio que é uma palavra que o Senhor está apontando para que a gente entenda não como uma palavra de domingo ou de segunda na oração, ou de quarta nos milagres, ou de sábado para os jovens, mas eu creio que é uma palavra para ser vivida dentro do casamento, é uma palavra para ser vivida como pai, é uma palavra para ser vivida como mãe, é uma palavra para ser vivida dentro da empresa, é uma palavra para ser vivida no nosso dia a dia, nos negócios. Mas do que viver, nós precisamos construir essas pontes. Que pontes? Nós vamos chegar lá. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, verso 1. Não sei se ainda estão mexendo no microfone, ainda não está legal. Tenta ajustar um pouco mais, por favor. Efésios, capítulo 4, verso 1. 4, 1. Amém? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Feche seus olhos, curve sua cabeça mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por este culto. Obrigado por cada família que chegou neste lugar. Obrigado por cada homem, mulher, criança, idoso. Nós abençoamos a cidade de Imperatriz, o estado do Maranhão, o Brasil e as nações da terra. Obrigado pela vida de cada missionário que está em um campo neste momento. Obrigado, Senhor, porque alguém foi ponte para que estivéssemos aqui. E eu creio que o Senhor está nos despertando a sermos ponte para as próximas gerações e para aqueles que precisam do Teu amor. Senhor, deixamos lá fora toda distração, toda preocupação e fala conosco nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu compartilhei aqui na igreja, na conferência, eu vi uma reportagem. A China construiu a ponte mais alta do planeta, algumas semanas atrás. Um orçamento bilionário, algo que ninguém ainda tinha feito, e algo que economicamente era questionável se valeria a pena ou não. Mas eles fizeram um percurso que os carros levavam 2 horas para fazer. 2 horas, imagina aí. É o mesmo que em Porto Franco e voltar. Acho que em Augustinópolis e voltar também, né, Fábio? Mais ou menos. Dá quase no estreito. Se o motorista tiver o pé pesado, assim, igual quem aqui? A Miriam. Tem poucos motoristas pé pesado aqui, não tem? O Fábio. 2 horas, imagina aí. Agora na China eles estão fazendo em 2 minutos. Um trecho que eles faziam, na verdade, a vida toda em 2 horas, eles fazem agora em 2 minutos, por causa dessa ponte. Irmãos, e assistindo aquela reportagem, eu fui ministrado pelo Senhor acerca de o nosso papel, acerca daquilo que a igreja precisa fazer nesse tempo. E eu lembro que, colocaram ela aí, esse pessoal da mídia é rápido. Olha só, na foto não dá para ter entendimento, mas esse cânion aí é gigantesco. É esse trem aqui. O pessoal pula de paraquedas, aí virou um ponto. Quando perguntaram para o governo por que fazer essa ponte, por causa do custo tão alto, da problemática, do desafio da engenharia, eles responderam o seguinte: tem gente que precisa ir de um lado para outro, e nós vamos fazer a ponte. E aquilo mexeu comigo, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, nós temos encontrado tantos problemas para a propagação do Evangelho, e nos esquecemos que tem pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. Tem pessoas que precisam ir
de um lugar para o outro. O que a gente está fazendo com a vida da Andressa é uma ponte, enviando ela, levando a Andressa para outro lugar. O que a gente apresentamos aqui com o missionário pastor Jefferson e a Vera, também é uma ponte. É a possibilidade de ir de um lugar para o outro. Meus irmãos, e eu creio que nós precisamos pensar nisso, porque tem algo perigoso no nosso meio. Nós estamos levantando muros, irmãos. No nosso dia a dia, na nossa vivência, nós estamos correndo o risco de estar construindo muros. Eu nunca fui, mas ainda vou nos Estados Unidos, diga amém. Quero conhecer aquela nação, turisticamente falando, sim, mas também algumas igrejas que eu tenho um sonho de conhecer, de onde surgiu o avivamento, né, onde alguns reformadores estiveram, fundaram. E é muito comum lá casas sem muros. Aqui em Imperatriz tem alguns condomínios e alguns residenciais. Mas o que é mais comum para nós é muros. Na África, a Vale do Rio Doce tem condomínios de alto padrão no meio da favela. Então você está andando nas palafitas, evangelizando, casinhas de 1,5 m, 2 metros de altura, com telha de zinco. É tão quente que eles não dormem dentro, eles colocam a esteira do lado de fora e dormem. E de repente você se depara com aquelas muralhas gigantescas que cercam o condomínio da Vale. É tipo uma cidade dentro da favela. Então tem a palafita e tem uma muralha gigantesca separando. E muro, irmãos, quase sempre é para separação. O muro é para proteção, o muro é para esconder. Hoje mesmo eu estava com os irmãos da igreja e ele falando: olha, pastor, aqui até um tempo atrás era só uma cerca, mas o novo dono construiu um muro. E nós não estamos falando, irmãos, de algo que nós precisamos ajudar Deus a proteger. Salmos 4:8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Quem tem muro na sua casa aqui? Quem tem muro? Não, acho que é melhor perguntar o contrário. Quem não tem muro na sua casa? Não tem. Mas quem não tem, acho que é porque tem uma casa do lado da outra, né? Dificilmente algum de nós viveria num lugar como esse. Mas vocês já pararam para pensar que as muralhas nos impedem um pouco no nosso relacionamento? Eu fui criado na roça, onde não existia muro, era cerca. Era muito comum, irmãos, você sair no quintal, no giral, para lavar a louça, os trem, não é louça, louça é uma palavra moderna, para lavar os trem, e olhar e ver a vizinha também lavando os trem dela, lá no giral dela, né? E aí você, às vezes, só tinha uma cerquinha de arame farpado, mas ainda era amarrado. Daqui a pouco você via o vizinho chegando com a carne. Vai ser carne aí hoje, né? Era comum esse relacionamento, porque não tinha muralhas. E eu visitei as aldeias agora esse final de semana, uma experiência maravilhosa. Nós visitamos o povo Cricati, com o missionário Lucas e a Liz e os pastores de lá. Irmãos, e lá eu ainda pude ver isso aqui acontecendo. Eles não têm muros. Então a gente pegou fruta no quintal dos outros, só que está modernizando. Mesmo lá, mas já tem arame farpado que não dá 5 dedos um do outro, viu? Para passar uma luta. Então era muito comum, você que é da minha época sabe do que eu estou falando, a gente ter interação com as pessoas da casa ao lado. Mas, irmãos, os muros foram impedindo isso. Nós estamos cercados por muros. Nós não sabemos o que acontece na casa ao lado. Eu lembro de uma reportagem esses dias não, tem alguns dias, aconteceu uma tragédia na casa do lado, e o repórter perguntava para a pessoa da casa do lado: olha, você sabia que ele morava aí? Não. Você sabia que ele mexia com essas coisas erradas? Não. Quando eu chego, eles já saíram, quando eu saio, eles já chegaram. A gente nem vê ninguém dessa casa. Talvez algum de nós aqui nem saiba o nome do vizinho, não sabe nem se ele tem filho, se tem árvore na casa.
Alguns de nós podem trabalhar em uma empresa, irmãos, e não saber o nome da maioria dos funcionários. Você passa direto para o seu balcão, você vai direto para a sua mesa. Você, quando vai na padaria, é na mesma padaria, com o mesmo vendedor, a não ser que eu gosto, quando eu chego num lugar, eu passo em todas as mesas cumprimentando. Se eu vou na Vidrolar, na Futura, eu passo de um por um. E aí, tudo bem? O Kelson deixou algumas características em mim. Quem não sabe quem é Kelson é o meu irmão, que é político, perde a feio para ele. Então a nossa vida moderna, irmãos, foi nos escondendo, nos protegendo, e tudo contribui com isso. A internet, você não precisa ir comprar, a compra vem até você. E isso é um perigo, porque nós estamos correndo o risco de não fazermos pontes. Esses dias alguém me avisou que está fazendo uma ponte, e eu fiquei, há quanto tempo a gente não escuta isso? Mas sempre que uma ponte cai, alguém sabe do transtorno. Todos nós, eu creio, temos conhecimento do que aconteceu em Estreito, entre a cidade de Estreito e Arguianópolis, no Tocantins. Um trajeto que você fazia em rápido tempo, foi feito um desvio que leva horas. Ao invés de ir em sentido Araguaína, Palmas, em poucas horas, você tem que fazer todo um contorno por causa de uma ponte que não está lá. Meus irmãos, e eu lembrando do texto de Efésios, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Billy Graham foi um pregador que construía pontes. Ele não tinha inimizade com políticos. A gente vive em um tempo que se vê um pastor com político, as pessoas já começam a dizer: ih, tá se corrompendo. Se o pastor for o político, então aí é que o bicho pega. Billy Graham tinha esse relacionamento com católicos, com não cristãos, com cristãos, e curiosamente se dava bem com todos esses públicos, e foi um dos homens que mais ganhou almas para Jesus. Tem uma frase de Billy Graham que ele dizia: o evangelho é simples, direto e para todos. Vamos repetir? O evangelho simples, direto e para todos. Mais uma vez, o evangelho é simples, direto e para todos. Igreja, em nome de Jesus, o que está acontecendo com o Brasil, com as nações da terra, a gente corre risco de cada vez mais levantar muralhas em volta da nossa vida, muralhas em volta da nossa casa, muralhas em volta do nosso cristianismo, e não nos relacionarmos com mais ninguém. E a pergunta é: como é que o evangelho vai chegar até as próximas pessoas? O evangelho chegou até você através da vida de alguém, eu tenho certeza disso. Se tiver alguém neste culto que estava em casa, nunca tinha escutado falar do amor de Deus, e abriu o céu e desceu uma revelação dizendo: te converte, levante a mão, por favor. Alguém que aconteceu isso, alguém que nasceu dando glória. O enfermeiro, a enfermeira é mais novo, né? A parteira pegou você e disse: olha, mãe, teu filho, tua filha, o que foi? Ele não para de repetir: glória, 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 glória. Todo bebê nasce chorando, mas o teu nasceu dizendo glória, glória, glória. Se você nasceu assim, levante sua mão. Não, irmãos, através de alguém, uma tia, um avô, um amigo. E convenhamos, grande é o galardão daqueles que convidaram a gente, hein, gente, para a casa da igreja. Imagina o galardão da pessoa que convidou o Josivamos para a igreja, o Michael. Moça, a pedra na coroa desse povo é grande demais. O Marcelo,
Marcelo estava perdido. O Fábio, meu Deus, Leodino, irmão Arisvaldo. Foi a dona Severa, irmão Arisvaldo? Foi a dona Severa que ele ganhou para Jesus? Foi não, né? O Arisvaldo conheceu minha avózinha, Severa. Alguém um dia foi ponte e não muro. Você pode dizer um graças a Deus? Foi graças à ação dessa pessoa que o Evangelho chegou até nós, irmãos. E eu faço uma pergunta para você. Nós estamos dando continuidade. O Evangelho chegou até a minha vida e a sua. Nós estamos dando continuidade? Ou será que morreu em nós? Diga misericórdia. Nós estamos dando continuidade à obra do Evangelho? Ou será que nós somos o último que recebeu, irmãos? Eu me recuso a crer nisso. Eu creio que o Senhor está nos levantando nesse tempo, irmãos, como ponte, como ferramenta para alcançar ou para levar o Evangelho à vida de outras pessoas. Você pode dizer amém? E essa é a única forma do Evangelho continuar sendo propagado. Mas quem somos nós? Billy Graham construiu pontes em mais de 180 países para o Evangelho. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo, irmãos? Eu sei que todo cristão enfrenta luta, mas eu creio que uma ferramenta indispensável para nós nesse tempo é a marreta divina, é um martelo, é o que mais serve para destruir, gente? Muro. Vamos lá, os pessoal da obra aqui, uma picareta, uma britadeira, eu não sei o nome das ferramentas todas, uma retroescavadeira, bomba, né? Tem muita coisa para demolição, dinamite, mas nós precisamos nesse tempo destruir todas as muralhas que foram levantadas, e às vezes é sutil, sabia? Às vezes a gente está acomodado com o número de cristãos na célula, isso é uma muralha. Não, gente, está bom aqui, para que chamar mais gente? Nós estamos protegendo a nossa célula para não chegar mais ninguém, diga misericórdia. A gente está protegendo os nossos filhos de terem amizades com outros cristãos, com medo de tantas coisas. A gente está protegendo a nossa vida de conversar com o vizinho. Irmãos, e a minha pergunta é: como o Evangelho vai se propagar dessa forma? Jesus, em João 14:12, o tema da nossa conferência, Ele abençoou a igreja, dizendo que nós faríamos obras ainda maiores, amém? E obras maiores fala do avanço do Evangelho, obras maiores fala da propagação do Evangelho. Mas no capítulo 17 de João, igreja, no capítulo 17, Jesus orou ao Pai para que nós fôssemos um. Sabe, ao mesmo tempo que a gente precisa avançar, nós precisamos ser um. Você já observou que toda vez que vem um desafio grande começa a murmuração? Todas as vezes que vem um desafio grande começa a desunião. Eu acho que é melhor desse jeito. Imagina uma obra gigantesca se não tivesse um encarregado. Imagina uma família sem uma liderança. Então é por isso que nós temos papéis de liderança, mas é para que a obra continue, não é para que ela pare. E existem algumas muralhas modernas, eu queria que você anotasse aí. Existem algumas muralhas modernas. No livro de Marcos, capítulo 3, verso 24. Marcos 3, 24, a Bíblia diz: se o reino estiver dividido, coloque aqui para a gente, por favor, Marcos 3, 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Diga misericórdia. Irmãos, esse é um tempo que a gente tem sido separado por muitas coisas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá nas aldeias existe uma que era a primeira.
primeira. Só que hoje existem muitas aldeias indígenas. Muitas. Sabe o que é triste? É que a gente pensa assim: hoje tem muitas aldeias porque eles avançaram, porque eles querem conquistar território. Não. Conversando com eles, sabe qual é a verdade? É que muitos brigaram uns com os outros. E um brigou com o outro e fez mais uma aldeia. Foi o que eu tirei. Aí o João, um exemplo. O João brigou. Foi o que tirei. Só para poder falar fora do microfone. Aí o João, suposição, brigou com o Pedro, cada um tem uma aldeia. O Pedro brigou com
um motoqueiro na sua porta, né? Pastor! Aí eu digo, vala-me Deus. Aí ele disse, você não está lembrado de mim não, né? Eu digo, moço, olhando para a cara, eu já não lembro, imagina de capacete. Ele tirou o capacete, eu digo, opa. Ele falou, moço, o senhor pregou no meu encontro. Eu digo, ufa, meu Deus, obrigado, Jesus. Eu digo, que ano, criatura? Ele falou, 2000 e lá vai tanto. Eu digo, ah, bom, como é que eu vou lembrar? Irmãos, o que nós estamos construindo pode ser um muro, uma muralha, afastando a gente das pessoas, criando inimizades, criando contendas, ou pode ser ponte, facilitando a vida das pessoas, ajudando, somando. Alguém vai reconhecer a gente, eu te pergunto, pelo quê? Pelo bem que eu fiz ou pelo mal? Então, toda pessoa que você se relaciona hoje é uma alma para Jesus em potencial. Talvez se eu for uma má pessoa para alguém, daqui a pouco um pastor vai evangelizar ela e dizer, não, o último pastor que eu conheci, eu quero a distância. Se nós não dermos testemunho, se nós não formos ponte na vida das pessoas, irmãos, qual é o propósito de uma ponte? É conectar um lado a outro, é dar acessibilidade, é garantir a ida e a vinda. A ponte permite conexão, a ponte pula obstáculos, a ponte salta precipícios, desfiladeiros, cânions. Alguns de nós aqui, talvez fizemos uma amizade por causa de uma ponte que fomos para essa pessoa algum dia. Estava sem dinheiro, você foi lá e ajudou ela, fez alguma coisa, pagou uma conta, e você criou um vínculo ali. Irmãos, nós precisamos urgentemente lembrar do que nós lemos em Efésios. Toda humildade e mansidão com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então essas são muralhas modernas. A falta de perdão, o orgulho, a falta de humildade, a vaidade, a arrogância. E nós vamos fazendo inimigos, nós vamos fazendo adversários. E daqui a pouco, quando o Evangelho precisar ser anunciado, talvez nós não teremos o ambiente preparado para isso. Anote aí, construindo pontes para a propagação do Evangelho. Construindo pontes para a propagação do Evangelho. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, verso de número 3, por favor. Efésios 4, 3. Façam todo o esforço, diga comigo, todo o esforço. Não, mais forte, todo o esforço. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amados, todo esforço é algo forte. Às vezes a gente diz assim, eu já fiz de tudo para mudar. Não fez não. Às vezes a gente diz assim, eu já fiz de tudo por essa pessoa. Ainda não fez. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, façam todo o esforço para conservar a unidade. Façam todo o esforço para manter o vínculo da paz. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amados, nós vamos construir pontes para a propagação do Evangelho, construindo relacionamentos. Como é o seu relacionamento interpessoal? Pastor, e como é que se constrói um relacionamento? Anote aí. Mantendo a paz,
sendo humilde, não sendo soberbo. Você é amigo do seu chefe no trabalho? Você é amigo do seu professor? Pastor, é um pervertido, é uma pervertida. Eu não estou falando de compactuar, eu não estou falando de concordar com as práticas, eu estou falando de relacionamento, acessibilidade. Tem pessoas aqui que têm amigos ateus, que se fosse outro cristão já tinha repreendido, cancelado, jamais vocês chegariam. Irmão, você sabia que tem pessoas que vocês vão chegar até elas e eu não vou? Então nós precisamos ter um dado interessante, que os cristãos, e principalmente líderes cristãos, têm perdido a capacidade de ter amigos não cristãos. A gente só faz amizade com crente. E alguém pode ouvir o que eu estou falando e pensar, que heresia. O pastor está falando para ter amigo no mundo? Sim. Eu estou falando para você ter amizades no mundo. Irmãos, nós precisamos sair dessa bolha. Sabe qual é o problema? É que alguns de nós está tão sensível ao pecado que tem medo de ter amizades. Mas um cristão maduro, irmãos, um cristão que sabe a palavra de Deus, um cristão que lê a Bíblia, ele não tem problema com o vizinho dele. Pastor, o cara é imoral, meu irmão, ele é imoral e eu busco viver em santidade. Se você quer saber de guerra, já existe guerra entre a carne e o espírito todos os dias. Mas o problema é que alguns de nós não está pronto para fazer um relacionamento com o vizinho, e se ele ligar um som lá, você vai tocar fogo, porque você não consegue dizer: homem de Deus, deixa eu lhe falar, eu queria tirar um cochilo, eu estou lá de um plantão, eu preciso dormir. A gente tem medo de conversar, a gente tem medo de ter contato com outras pessoas. Mas eu quero te dizer, irmãos, o culto é para aqueles que não chegaram ainda. O evangelho só vai ser propagado se eu me relacionar com aqueles que não são cristãos. Billy Graham foi um dos homens que mais se relacionou com pessoas com a fé diferente da fé dele, e foi o homem que mais ganhou almas. Então, se eu não estou ganhando almas para Jesus, eu corro o risco de estar dentro de uma bolha evangélica. E se você não tem estrutura, claro, por favor, mas nós precisamos. Algum de nós aqui, no grupo da empresa, as pessoas não falam com você dizendo: não fala com ele não, porque ele é aquele que só ele está certo, todo mundo está errado. As pessoas têm medo de brincar com a gente, porque a gente é super santo. As pessoas têm medo de perguntar alguma coisa, porque a gente já dá sermão. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aí você já vem: está repreendido em nome de Jesus. A pessoa toca em você, você diz: sai, demônio. E nós estamos afastando os nossos amigos. Pode ter alguém da nossa família com medo de se relacionar com a gente. Irmãos, uma parte da minha família não é cristã. Eu preciso saber que se tem um aniversário vai ter bebida. Eu preciso saber que eu vou estar naquele ambiente ali. E eu vou chegar lá, cai por terra, vai espocando toda a Heineken, Senhor. Destrói, Senhor, explode. Senhor, todo Red Label. Senhor, em nome de Jesus, toda escola que descia redondo vai descer quadrado. Não, irmãos. Eu só saio mais cedo, que eu sei que eles têm aquele respeito, então espera a gente sair para começar a bagunça. Mas eu não posso parar de me relacionar. Nós precisamos ser ponte, irmãos. Se você pegar o seu celular aí, você teria alguém que não é super crente no seu relacionamento? Quem é que a gente vai chamar para o encontro, se a gente só tem evangélico nos nossos contatos? No nome de Jesus, é uma pergunta que eu tenho feito. Como é que a gente vai evangelizar se a gente só conhece evangélico? O Jefferson,
Tem muita gente para evangelizar. Das quase 50 milhões de pessoas, quase nenhum. Então nós precisamos ser ponte nesse tempo. Amém? Nós precisamos abraçar os perdidos. Nós precisamos acolher os que têm fome e sede. Nós precisamos ser suporte, irmãos. Suporte para esse mundo. Pastor, eu sou luz, exatamente. O teu interruptor é no céu, criatura. Se você falar com seu vizinho, tua luz não vai apagar por causa disso, não. Se a gente falar com o patrão, a luz do evangelho que está sobre nós não vai apagar, não. Nós precisamos anunciar o amor de Deus através dos relacionamentos. E qual é o resultado disso? Para terminar, em terceiro lugar, só para recapitular. Primeiro, existem essas muralhas modernas que impedem o avanço do evangelho. Falamos de algumas aqui: do orgulho, da falta de perdão, do ressentimento, com a palavra, meu Deus, para isso aqui. Na Covid, o que a gente fazia, gente? Que eles mandavam ficar em casa, era o quê? Isolamento. O isolamento dos dias de hoje, a internet. Falamos das pontes que precisamos construir, que é o relacionamento pautado em humildade, em mansidão, em respeito. E o que é que vai acontecer se nós construirmos essas pontes? O evangelho vai chegar à vida daqueles que precisam. Você pode dizer amém? Talvez os nossos familiares que não são cristãos ainda vão ser alcançados, porque alguém vai fazer o convite para eles. Alguém não vai ter medo de chegar em um fumante e chamar ele para o culto. Alguém não vai ter medo de chegar em um alcoólatra e chamar ele para o culto, porque é amigo do amigo que é amigo, que está no mesmo grupo. Eu sempre brinco aqui com a live, quem está no nosso culto online, pega o link da live, do culto, joga no grupo da empresa. A gente tem medo. Eita, eu sou tão mal comportado na empresa, se eu colocar o link do culto, o povo vai pensar que eu sou evangélico, será? O resultado, irmãos, quando nós somos ponte, é que outras pessoas ficam sabendo do amor de Deus. Eu quero que você imagine comigo, um dia, alguém dizer assim: eu quero ir para a igreja que o fulano faz parte. Já imaginou? Eu quero ir para a mesma igreja que a Cícera faz parte. Aí alguém diz: por quê? Porque se a Cícera é benção daquele jeito, eu quero conhecer esse Deus, eu quero ser amigo dela. Se o Madison transformou a vida dele daquele jeito, pois eu quero conhecer esse Deus, eu quero saber onde é essa igreja. Isso são pontes, irmãos. A gente vai se relacionando, vai dando testemunho, alguém ouve falar, ou alguém nos vê, e alguém deseja conhecer esse Deus, alguém deseja servir a esse Deus. Agora, quando nós somos o extremo oposto, quando nós não damos testemunho, nós estamos construindo muralhas, diga misericórdia. Então, em João 17, para a gente finalizar, quando Jesus está orando, ele diz: Pai, para que eles sejam um, como eu sou um contigo. Se nós construirmos pontes, pessoas chegarão de um lugar para o outro, missionários chegarão em um lugar onde não havia ninguém pregando o evangelho. Você pode ser ponte ofertando na vida de alguém, você pode ser ponte dando uma carona, você pode ser ponte avisando para alguém que está tendo uma vaga de emprego, você pode ser ponte levando um prato de comida a quem tem fome. Eu e você podemos ser ponte, irmãos, quando nós saímos da zona de conforto, quando nós abrimos o portão para alguém, quando nós nos dispomos a fazer um contato, a dizer para alguém, a marcar uma consulta, a levar no posto de saúde. Nós somos pontes. Eu acho que eu não vou querer uma casa com muro, não. Eu quero saber, não no sentido de fofoca, de bisbilhotar, mas eu quero ver a cara do meu vizinho. Eu quero saber o que se passa. Eu quero saber se alguém não está bem. Você
Coloque de pé no seu lugar, no nome de Jesus.